Então tem um paciente aqui perguntando quais são as contraindicações da espirometria. Tá? Então a contraindicação da espirometria, justamente o paciente deve evitar fazer espirometria, tudo aquilo que venha a causar algum distúrbio por causa do aumento da pressão intratorácica, porque na hora que o paciente for expirar o ar, na hora que ele for fazer o exame, ele vai aumentar muito a pressão intratorácica, e esse aumento da pressão intratorácica pode aumentar também a pressão sanguínea dentro do paciente. Então, por exemplo, um paciente que esteja com infarto agudo do miocárdio, sofrendo de infarto agudo do miocárdio, com suspeita de infarto agudo do miocárdio, esse paciente ser submetido a um exame de espirometria não é muito indicado. Um paciente que esteja com uma hipertensão arterial sistêmica grave, uma hipertensão arterial grave, imagina você aumentar mais ainda a pressão nesse paciente, também não é indicado. Um paciente que tem uma insuficiência cardíaca congestiva descompensada, ou seja, que o coração esteja fraco, batendo de forma não muito adequada, você vai aumentar mais ainda a pressão dentro do corpo do paciente e vai sobrecarregar mais ainda o coração. Isso também é uma contraindicação, então, para a espirometria. O corpo pulmonar, quem não sabe o que é corpo pulmonar é quando você tem algum problema no pulmão e esse problema no pulmão ele acaba refletindo no coração. Por exemplo, o paciente tem um enfisema pulmonar. Esse enfisema pulmonar pode levar a um corpo pulmonar, porque a gente sabe que o coração ele irriga o sangue para o pulmão e para haver então uma troca gasosa entre o meio externo e o meio interno e, consequentemente, isso acaba fazendo com que haja essa troca de oxigênio e gás carbônico, nutrindo então as células de oxigênio e eliminando então o gás carbônico em excesso, que é justamente produzido pelas células do nosso corpo. Quando a gente tem algum quadro de restrição pulmonar, algum quadro de obstrução pulmonar, algum quadro que faz com que as arteríolas pulmonares, os alvéolos pulmonares, então, através das suas arteríolas pulmonares, elas não sejam muito bem irrigadas, você aumentando a pressão pulmonar, consequentemente, sobrecarregando mais ainda o coração, então você acaba levando a uma insuficiência cardíaca, a um problema causado do pulmão no coração, chamado corpo pulmonale. Tá? Corpo pulmonale agudo, por assim dizer, não o crônico, mas o agudo, deve ser evitado, então, você fazer a espirometria. A embolia pulmonar, por exemplo, há muitos pacientes aí com embolia pulmonar recentemente, por causa até do SARS-CoV-2, dessa doença que está acometendo as pessoas. Então, às vezes o paciente pega a doença e acaba tendo um tromboembolismo pulmonar. E a embolia pulmonar clinicamente instável, ou seja, aquele paciente que teve um quadro de embolia pulmonar, mas está instável, ele também tem que evitar fazer espirometria. O aneurisma cerebral, algum paciente que tenha tendência de ter aneurisma cerebral, aumenta a pressão intracorporal e pode aumentar a pressão sanguínea também. Isso pode afetar nesse aneurisma. O que é aneurisma? O aneurisma nada mais é do que um vaso que está afrouxado, está frouxo. E esse vaso frouxo, por assim dizer, ele pode se romper e pode causar uma doença muito grave, pode causar uma hemorragia intracraniana. Então, um paciente que tem um aneurisma cerebral não deve fazer espirometria. Um descolamento de retina também, você aumentar mais ainda a sua pressão intratorácica e corporal dentro do seu corpo e, por assim dizer, aumentar mais ainda o fluxo sanguíneo para os olhos, isso pode piorar mais ainda o descolamento de retina. Cirurgias oftalmológicas também, que a gente sabe que não podemos aumentar o fluxo sanguíneo nos olhos e para justamente não ter um problema na cirurgia oftalmológica. Infecções respiratórias infecciosas, como a tuberculose, por exemplo, tem que ser evitados também, até o próprio SARS-CoV-2, o Covid-19, durante a espirometria tem que se evitar, justamente fazer a espirometria se você tiver alguma doença infecto-contagiosa. Tá? Ou um paciente que não saiba que tem uma doença infecto-contagiosa, mas ele tenha justamente a chamada hemoptise e, consequentemente, não sabe, então, identificar o que é hemoptise. Hemoptise é a secreção que você elimina do seu pulmão com sangue. Então, se o paciente tiver essa secreção com sangue, ele pode estar desenvolvendo uma tuberculose ou algum outro problema. Então, a gente evita também, posterga a espirometria nesse caso, tá bom?